Então, meus amigos, aqui estamos de novo. Hoje nós vamos falar de como planejar uma fuga. Situações de crise acontecem. Muitos preparadores, sobrevivencialistas, costumam acumular recursos em casa, estocando alimento, itens que podem ser úteis para a sobrevivência, armas, munições, água, entre outras coisas. Porém, em alguns cenários de crise, como guerras civis e catástrofes maiores como furacões, enchentes, em muitas situações será necessário deixar o local de sua casa, deixar o local onde você se encontra no momento. Pensando nisso, o sobrevivencialista, o preparador, ele deve ter um plano B, ele deve ter um plano de fuga, de evasão, certo? E aí entra o conceito de bug out bag, ou seja, aquela mochila que estaria preparada para uma evasão e para uma sobrevivência de mais ou menos 72 horas. Então muitas pessoas começam a montar BOBs, bug out bags. Porém, alguns questionamentos devem ser apontados aqui e é isso que eu quero fazer hoje. Você está montando a sua BOB pensando você está sendo realista quando está montando a sua BOB? Em que cenário você está pensando? É uma guerra civil? É uma catástrofe? É uma perseguição em massa? É um governo genocida de repente ou totalitário? Pensando nisso, você deve fazer as suas preparações mais ou menos esperando o que vai acontecer. Uma das coisas que as pessoas não se atentam ao preparar sua BOB são os itens que seriam necessários para esse deslocamento até a sua BOL, Bug Out Location, ou seja, o lugar de fuga, onde você vai se abrigar e ficar por um determinado tempo, ou por muito tempo, quem sabe. Nesse deslocamento, geralmente é onde acontecem os maiores riscos para o sobrevivencialista. Você pode estar se dirigindo com o seu carro e o seu carro pode ser roubado, né? Você pode estar com a sua mochila e a sua própria mochila pode ser roubada. Então alguns itens aqui são ferramentas acessórias da BOB. Ou seja, você vai montar sua mochila de sobrevivência. Não é sobre isso o conteúdo hoje. O conteúdo da BOB vai ser para outro vídeo. Mas suponhando que você tenha montado a sua BOB, como é que você vai fazer para proteger a sua BOB, a sua vida, garantir o seu deslocamento até a BOL? Alguns itens eu julgo muito necessários. Que você pode carregar junto ao corpo, além da sua BOB, para que garanta a sua sobrevivência. Um dos itens que eu acho importante é uma lâmina. Uma lâmina como essa aqui, por exemplo. Estão vendo? Um canivete bem simples, barato, né? Com uma lâmina razoável, bastante afiada, tem uma pegada boa para defesa. Isso aqui pode ser um backup, suponhando que alguém te rendeu, tomou seus equipamentos, você ainda poderia ter uma lâmina dessa no bolso, na cintura, e poderia surpreender o adversário no momento que ele menos esperasse. Então isso aqui deve ser levado junto ao corpo, segundo essa minha visão, claro. Outro item que pode ser levado junto ao corpo, é bem pequeno, esse pequeno maçarico aqui. Por quê? Porque eu não levo ele na BOB. Na BOB eu já vou ter os meus kits fogo. Mas se ela for roubada, como que você vai fazer? Pois é, esse pequeno maçarico aqui pode ser levado junto ao corpo, que surge ele existe como um backup para que, se acaso seus itens forem roubados junto com a BOB, você ainda garante fogo na sua BOL e no seu local de fuga. Ele é muito barato, ele incinera qualquer coisa muito rapidamente, então é um bom item para carregar junto ao corpo. Você poderia carregar um isqueiro Bic também, né? Não tem diferença, não tem muita diferença. Acontece que esse aqui é mais eficiente para fazer fogo, certo? Por que eu não levaria, por exemplo, dependendo do cenário, é claro, se fosse uma situação já de guerra generalizada, em que o caos se instalou, não existe nenhum tipo de lei e ordem vigente, tudo bem, eu levaria esse item aqui comigo, com certeza. Esse item aqui, uma espingarda, baita arma, faz frente a qualquer parada.
certo? Uma situação de caos generalizado em que eu preciso de um grande poder de fogo para enfrentar inimigos diversos, gangues, grupos de pessoas desesperadas, criminosos, até alguns agentes do governo. Não tem dúvida que esse item é um bom item para defesa. Mas nem sempre esse item vai ser conveniente de se carregar. Primeiro, munição. Olha só um cartucho de calibre 12. Agora você imagine carregar uns 50 ou 100 desses aqui. Vai ser muito peso e muito volume na sua mochila, nos seus equipamentos. O máximo que você poderia carregar seriam 2 cargas. 6 na espingarda, ou 7, e mais 7 na cartucheira do lado dela. Fora isso, já fica muito peso, muito volume. Eu acho que fica inviável levar uma arma dessa, a não ser numa situação muito especial. Agora, se você tiver uma arma como essa, uma pistola, já é outra situação. Uma arma leve, fácil de carregar, fácil de ocultar. Isso é muito importante. Às vezes é uma situação de furacão, terremoto. Você não vai sair com uma espingarda nas costas por uma situação dessa. Então convém uma arma mais discreta que você possa ocultar. E que ao mesmo tempo você tenha um item que garanta a sua defesa. A defesa da sua BOB, do seu carro, da sua família, da sua vida, de outras coisas, né? Um carregador com capacidade para 15 cartuchos, certo? Então você vai ter bastante munição aí, digamos. Você pode levar mais 1 ou 2 carregadores ainda para uma situação mais extrema. Você pode facilmente ocultar essa arma aqui para que ninguém a veja. E a vantagem também é que os cartuchos são extremamente pequenos, fáceis de carregar, muito tranquilo também. Então fica a dica. Lanternas pequenas, como essa aqui, ó, são excelentes itens para uma situação de fuga, para um backup. Lembre-se, você pode carregar uma lanterna mais eficiente, com maior autonomia e com maior alcance, maior luminosidade dentro da BOB. Mas agora nós estamos falando de itens de backup para a BOB. Um item também muito interessante seria esse rádio Baofeng. Também é interessante você ter um dentro da BOB e outro junto ao corpo, certo? Caso leve um, você ainda possui um outro equipamento para estar ouvindo uma radiocomunicação, saber das notícias, ou até mesmo para estar se comunicando com outros operadores, quem sabe outros sobrevivencialistas, outros sobreviventes dessa catástrofe. Então pessoal, no mais era isso. Procure itens, backups para BOB, itens que você possa carregar junto ao corpo, que não venham trazer muito volume, que não venham chamar muita atenção e que sejam extremamente eficientes para uma situação de defesa e de fuga. Lembre-se, a fuga é um dos momentos mais críticos da sobrevivência. O deslocamento, seja para procurar recursos, seja para fugir de uma situação de caos, o deslocamento é uma situação que o sobrevivencialista deve ficar muito atento, porque ela é extremamente perigosa.